Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje vamos analisar o habeas corpus impetrado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública em favor do ministro da Educação. Exatamente o que você escutou. Existe um habeas corpus no Supremo, impetrado pelo ministro da Segurança Pública, Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, em favor do ministro da Educação, o Abraham Van Traub. Nós temos, portanto, um ato de exercício do direito de liberdade de ir e vir, através da impetração de um remédio heróico, que é o habeas corpus, em defesa de terceiro. Em tese, não tem problema. Por quê? Nós sabemos que o habeas corpus ele pode ser impetrado enquanto capacidade postulatória ampla por qualquer pessoa do povo para a defesa do próprio direito de ir e vir ou para a defesa do direito de terceiro à sua locomoção, portanto, à sua liberdade, ao seu direito de ir e vir também. Eu posso ingressar com habeas corpus em defesa do meu próprio direito de locomoção ou posso ingressar com habeas corpus para a defesa do direito de locomoção de outra pessoa. Como o habeas corpus tem capacidade postulatória ampla, qualquer pessoa do povo pode ingressar, inclusive para a defesa de direito de terceiro, o André Mendonça imaginou aqui que ele poderia ingressar com habeas corpus para a defesa do direito de locomoção, portanto, de ir e vir, do ministro da Educação. Existe muita dúvida nesse momento entre as pessoas que eu discuto o direito se o André Mendonça poderia ou não ingressar com esse habeas corpus. Eu disse que em tese não há problema, mas o caso é inusitado. Nós temos um ministro de Estado ingressando com habeas corpus em defesa de outro ministro de Estado. O que causa espécie também é que a Advocacia Geral da União poderia ingressar com esse habeas corpus assessorando o ministro Abraham Van Traub. Nós já estudamos nesse canal a Lei 9.028, que permite no artigo 22 que a Advocacia Geral da União represente autoridades públicas. E lá no artigo 22 da Lei 9.028 tem dizendo que a Advocacia Geral da União pode impetrar com habeas corpus para a defesa do direito de ir e vir de autoridades públicas, dentre elas os ministros de Estado. Então, bastava com que fosse acionada a Advocacia Geral da União para que esse habeas corpus pudesse ser impetrado por quem efetivamente poderia fazê-lo. Se o André Mendonça pode ou não fazê-lo na qualidade de ministro de Estado, é uma coisa que nós vamos ter que aguardar o Supremo analisar. Não há efetivamente como adiantar a decisão do Supremo. Teremos que analisar. Temos notícia de que há petição no Congresso Nacional para convocar o ministro André Mendonça para explicar a impetração do habeas corpus em favor de outro ministro de Estado. Algumas pessoas têm dúvidas se esse ato não é ilegal ou, de repente, é um ato que gera improbidade administrativa, ou seja, o habeas corpus, a prática dele de um ministro para a defesa de outro, seria, na cabeça de muitas pessoas, improbidade administrativa. Teremos que aguardar tanto o recebimento do habeas corpus pelo Supremo, quanto o desenrolar desse pedido de explicações do André Mendonça no Congresso Nacional. O objetivo do vídeo é analisar o habeas corpus e o seu mérito, portanto vamos a ele. O habeas corpus é dirigido ao presidente do Supremo Tribunal Federal, então sujeito a sorteio para a relatoria. O relator desse habeas corpus já foi escolhido, portanto sorteado, é o ministro Edson Fachin. E o habeas corpus diz assim, André Luiz de Almeida Mendonça, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, vem respeitosamente impetrar habeas corpus com pedido liminar em favor de terceiro. Quem é o terceiro? O ministro da Educação, o Abraham Van Traub, com extensão dos pedidos a todos aqueles que tenham sido objetos de diligência e constrição ou constrições no âmbito do inquérito cujo trancamento aqui é demandado. O inquérito é o inquérito 4781, que se refere ao ministro André Mendonça, justamente o inquérito das fake news. Existe muita desconfiança acerca da legitimidade desse inquérito também. Esse inquérito foi instaurado ex officio pelo ministro Dias Toffoli, que escolheu como relator, portanto o relator não se sujeitou a sorteio, ele escolheu como relator o ministro Alexandre de Moraes. Esse inquérito iniciou em 2019 e o ministro Alexandre de Moraes, a despeito da não participação do Ministério Público, estabelece exatamente quais diligências ele pretende no inquérito e estabelece as diligências, determinando, portanto, a Polícia Federal que assim as faça.
o Ministério Público, tanto pela Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República anterior, quanto pelo atual Procurador-Geral da República, já se manifestou no Supremo Tribunal Federal, pedindo inclusive o trancamento do inquérito, justamente porque ele, Ministério Público, não participou do pedido de abertura de inquérito, tampouco requer as diligências que são determinadas também ex officio pelo ministro Alexandre de Moraes. Há muita dúvida no meio acadêmico sobre a legitimidade desse inquérito. O ministro André Mendonça, no habeas corpus, ele faz uma correlação entre a reunião ministerial, a partir da qual, ou a partir da publicidade da qual, se gerou conhecimento de todo mundo das palavras do ministro da Educação. Essas palavras do ministro da Educação estão sendo, em tese, investigadas no inquérito das fake news e, portanto, o Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal, em 5 dias, ouvisse o Abraham Van Traub. E o habeas corpus tem por objetivo, nesse caso, proteger o direito de ir e vir do Abraham Van Traub, ministro da Educação, justamente no que diz respeito a esse depoimento que ele tem que prestar à Polícia Federal. E ele fala o seguinte, no histórico dos fatos do habeas corpus, ele deixa claro quais são os fatos que estão interligados. Primeiro ele fala da decisão do Celso de Mello em outro inquérito, no inquérito que apura os crimes ou eventuais crimes praticados pelo Bolsonaro e pelo Moro, no que diz respeito à convocação desses 3 ministros oficiais generais a prestar depoimento sob pena de condução coercitiva ou debaixo de vara. É o primeiro fato apontado pelo André Mendonça, numa costura de fatos que vão fazer com que ele determine aqui a construção da pretensão jurídica da liminar no habeas corpus. Depois ele diz que houve divulgação desproporcional do vídeo classificado como secreto da reunião ministerial, nesse caso que é o vídeo objeto do inquérito 4831, no que diz respeito às palavras do ministro da Educação. Depois ele fala do ato em si, que é a convocação do ministro da Educação para depor por ato praticado em ambiente restrito de discussão do Conselho de Ministros da Presidência da República e por palavras que não guardam vinculação com o objeto do inquérito. Aqui ele faz uma relação interessante. O inquérito da fake news apura fake news, não apura aquilo que o ministro Abraham Van Traub disse em reunião ministerial. Ele fala sobre isso mais na frente. Operação de busca e apreensão contra 29 parlamentares, youtubers, empresários e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, todos cidadãos que não representam risco à sociedade, cujos direitos à liberdade de expressão estão sendo objeto de flagrante intimidação, e o recente pedido de arquivamento do inquérito 4781 formulado pelo senhor Procurador-Geral da República, em reiteração a 2 pedidos anteriores formulados pelo mesmo Ministério Público Federal, na linha daquilo que eu já acabei de explicar. Então, primeiro, o ministro elenca 5 fatos aqui que ele diz estarem devidamente costurados para demonstrar, inclusive, que existe uma quebra da harmonia e da independência entre poderes. Depois ele diz o seguinte, que não existe relação entre o objeto do inquérito fake news e o exercício da liberdade de expressão. Aqui ele trata da reunião ministerial e diz que tudo aquilo que foi dito pelo ministro da Educação está dentro do seu direito à liberdade de expressão e que isso não tem absolutamente nada a ver com o inquérito que apura as fake news. Ele usa uma expressão aqui interessante e diz o seguinte, que lá na reunião são juízos relativos a pessoas públicas em ambientes privados. Ele está dizendo que existiam pessoas públicas de fato, mas num ambiente privado de reunião ministerial e que o exercício da liberdade de expressão do ministro da Educação nada tem a ver com o inquérito 4781 que apura as fake news. Ele diz que existe uma incongruência formal. Por um critério lógico, os elementos de prova que se pretendem colher por meio da oitiva do paciente, ministro da Educação, não teriam o condão de auxiliar o esclarecimento dos fatos investigados no inquérito das fake news, uma vez que as declarações foram feitas em um contexto posterior e diverso daquele que ensejou o início da investigação. Nesse caso, ele diz que a prova do depoimento do ministro é, portanto, impertinente e irrelevante para o inquérito das fake news. Veja, o ministro ingressa com habeas corpus em favor de outro ministro, ele aponta 5 fatos aqui extremamente interessantes dentro do contexto político da República Federativa do Brasil atual. Ele diz, primeiro, que não existe sequer relevância, conexão entre o inquérito das fake news, onde foi determinada a oitiva do ministro da Educação, e aquilo que o ministro da Educação disse na reunião ministerial, que estaria dentro do seu direito à liberdade de expressão.
Depois ele diz que existem vícios no inquérito 4781. E nesse ponto, muita gente concorda com ele. Vale a pena analisar esse ponto aqui, justamente porque aqui o ministro trata o inquérito 4781 como ilegal. Ele diz aqui, a promoção do arquivamento feita em abril de 2019 apresentou diversos fundamentos. Aqui é o pedido do Ministério Público Federal para arquivar o inquérito das fake news, devendo ser dado especial destaque ao desrespeito ao princípio acusatório, extraído do artigo 129, inciso 1 da Constituição, isso porque o inquérito foi instaurado e impulsionado pelo órgão julgador, sem consulta e iniciativa do titular da ação penal, o Ministério Público. Essa reclamação também é do Ministério Público e esse é o principal ponto de alegação da ilegitimidade do inquérito 4781 levado a cabo pelo ministro Alexandre de Moraes. Depois ele fala sobre do constrangimento ilegal e do direito ao silêncio, diz efetivamente que existe uma prerrogativa constitucional para se manter calado o ministro se assim ele quiser, uma vez que ele não pode ser obrigado a produzir prova contra si. E aqui estão os pedidos do habeas corpus, que são interessantes do ponto de vista da argumentação jurídica desenvolvida pelo André Mendonça. Diante de todos esses fundamentos, configura grave ameaça do paciente, o ministro da Educação, vir sofrer limitação em seu direito de liberdade por consequência do presente inquérito. E aí pede, de forma liminar, a suspensão da oitiva do Abraham Van Traub, depois a exclusão dele do inquérito ou o trancamento do inquérito em relação a ele, paciente, depois o trancamento do inquérito relativamente ao que seja considerado resultado do exercício do direito de opinião e liberdade de expressão, coisa que ele disse que não tinha absolutamente nada a ver com o inquérito das fake news. Depois, em caso de indeferimento dos pedidos anteriores, reconhecimento de que o Abraham Van Traub é investigado, não testemunha, logo tem o direito constitucional e legal de ser interrogado apenas ao final do inquérito, bem assim comparecer ou não, calar ou não, inclusive sendo-lhe facultado pronunciar-se por escrito. Por questões de isonomia e coerência, a extensão dos pedidos a todos aqueles que tenham sido objeto de diligência e constrição no âmbito do inquérito, cujo trancamento aqui é demandado. Então, no final das contas, o habeas corpus não é só para o ministro da Educação, é para todas as pessoas que possam ter sofrido constrangimento a partir das diligências da Polícia Federal, determinadas pelo Alexandre de Moraes no inquérito 4781 das fake news. Está aqui o habeas corpus, peça muito inusitada, o ministro ingressar com habeas corpus em favor de outro ministro, especialmente quando a Advocacia Geral da União poderia fazê-lo, nos termos do artigo 22 da Lei 9.028, e aí o habeas corpus tem um desenrolar de argumentação jurídica de fato interessante, atacando a constitucionalidade, a legalidade e constitucionalidade do inquérito 4781 e os pedidos aqui para que o ministro da Educação não seja ouvido. Se for ouvido, seja ele garantido o direito ao silêncio. Ainda temos, a título de pedido, a exclusão do ministro da Educação do inquérito ou o trancamento do inquérito em relação a ele. E se nenhum desses pedidos forem procedentes, ele pede para que o Supremo reconheça o ministro da Educação enquanto investigado, para que ele seja ouvido somente ao final do inquérito e sendo-lhe facultado ainda o pronunciamento por escrito. Está aqui a peça, juridicamente, é a peça que está nas mãos do Supremo Tribunal Federal para analisar. Vamos ter que aguardar algumas situações. Primeiro, como o Supremo vai receber esse habeas corpus, como ficará o chamamento do André Mendonça para esclarecer o habeas corpus junto ao Congresso Nacional, e o ministro Edson Fachin, que é relator desse habeas corpus, também recebeu o pedido do Ministério Público Federal no sentido de suspender o inquérito das fake news, e ele, Edson Fachin, pediu urgência ao plenário para pautar esse pedido a fim de que ele seja julgado pelo colegiado do Supremo. Muitos capítulos virão ainda nessa novela que é o inquérito 4781. Deixa aqui nos comentários sua opinião sobre tudo, habeas corpus, inquérito, tudo que foi tratado no vídeo. Vai ser um prazer ler seus comentários e respondê-los na medida do possível. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.